Vim te cobrar. Oferecimento New Quality, representante exclusivo dos móveis escolares Movesco no Ceará. Alô, amigos! Alô, amigas! Sejam todos bem-vindos ao nosso Vim te cobrar. E hoje, mais uma vez, eu, Jaque Lima, estou aqui para ser a sua voz, para ser a sua representante. E hoje, você aí que é de esquerda, você que pediu um representante, né? Ainda não tinha passado ninguém ainda da esquerda, literalmente, né? Então, hoje, a gente trouxe um representante e ele é o próprio representante, né? Porque ele simplesmente é o que manda em Fortaleza. É o presidente do PT aqui em Fortaleza. Ele é uma simpatia. Até pouco tempo era vereador, agora está como deputado estadual. Então eu tenho um prazer de estar comigo hoje aqui e entrevistar Guilherme Sampaio. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Vim te cobrar. Não é todo mundo que aceita ser cobrado não, viu? Parabéns. Oi, Jaque, é um prazer estar aqui participando do Vim te cobrar. Eu vim te responder e responder aos teus seguidores. Queria te parabenizar por essa iniciativa, né? Acho que a gente precisa cada vez mais de espaços diversos, com leituras diversas da cena política, que são capazes de interpretar a partir de diferentes lentes. Eu sempre defendi, desde o começo da minha vida pública, a democratização dos meios de comunicação. E os recursos das plataformas digitais, das mídias sociais, de certa forma, permitem isso, sobretudo com pessoas competentes como você, comunicadoras competentes, e aproveitando o ensejo, né, de estar inaugurando aqui entre os militantes da esquerda a presença no teu programa e no diálogo com teus seguidores, eu quero enfatizar assim, se tem uma coisa no PT que eu acho que é bem diferente, Jaque, é que ninguém manda no partido. Então eu sou presidente do PT Fortaleza e o PT é um partido com ritos muito democráticos de gestão. Então nós temos um colegiado, que é a executiva municipal. Esse colegiado, assim como o presidente do partido, no caso eu, nós somos eleitos pelo voto direto dos filiados. Creio eu que ainda é o único partido cuja direção é eleita pelo voto direto dos filiados, com metade da sua composição de mulheres, mulheres, né, fortes, competentes, militantes, né, como você, dentro da sua área, dentro da sua forma de atuar, né, na comunicação ou na sua militância. E então isso caracteriza uma gestão muito democrática. Muitas vezes o pessoal fala que a gente discute muito internamente, que briga, etc. Mas isso tem um lado muito saudável para o Partido dos Trabalhadores, que é permitir um diálogo interno, que eu diria que é a grande espinha dorsal do PT, a grande força do PT, que é o envolvimento da nossa militância, que constrói historicamente, há 43 anos, o maior partido de massas do Brasil. Então é um grande privilégio estar aqui conversando com você, na condição de um militante de esquerda, antes de mais nada, de um educador, mas de presidente do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado aí pela oportunidade. E o que você acha dessa polarização que ficou assim tão forte, né, nos últimos tempos, assim, né, da esquerda e da direita? Muita gente até briga. O que você acha? Isso é bom ou isso é ruim para a política? Jaque, acho que não é um fenômeno, primeiro, não é um fenômeno só nacional, não acontece só no país. Né? No mundo todo, a gente está assistindo o retorno de uma ideologia política, né, que desqualifica, no meu modo de entender, desqualifica conquistas democráticas importantes. E, ao longo da história, se a gente for olhar para os episódios em que circunstâncias como essa ocorreram, né, episódios da trajetória política das sociedades e dos países, sempre foi necessário a extrema-direita exacerbar o radicalismo do discurso, porque faz parte do processo fascista, né, a demonização do adversário. Não, o discurso fascista que nós estamos assistindo hoje, não só em parte do meio político brasileiro, mas também no mundo todo, o discurso fascista ele parte do pressuposto que é preciso eliminar o adversário, que há uma superioridade política daqueles que seguem determinadas ideias, e isso, para sobreviver, para ter seguidores, para ter apoiadores, precisa acessar as paixões. Nós temos vários exemplos ao longo da história da humanidade. E para incendiar as paixões, é preciso demonizar os adversários. É preciso dizer que os imigrantes que estão indo para a Europa vão acabar com os empregos, né, vão ter efeito sobre a cultura europeia,
é preciso ter um discurso radicalizado, desqualificação de determinados segmentos, é preciso dizer, como a gente tem escutado no Brasil ultimamente, que as pessoas que têm uma orientação sexual homossexual ou transexual, elas estão fugindo a um padrão, né, esperado de comportamento, isso deve ser combatido, isso é pecado, isso é isso. É preciso demonizar o adversário, é preciso demonizar determinadas ideias. Então eu acho que isso faz parte de uma crise da democracia contemporânea. Essa crise ela tem a ver com os limites que o sistema que organiza a produção e a distribuição de riqueza no mundo produziu, que é o sistema capitalista. Esse sistema produziu muito avanço do ponto de vista da ciência, produziu muita riqueza do ponto de vista econômico, mas não solucionou os grandes desafios da humanidade. Está aí uma crise ambiental gravíssima, está aí a pobreza em pleno século XXI presente no mundo todo, estão aí as guerras, né, persistindo também em pleno século XXI. E as consequências disso para boa parte da classe trabalhadora, né? Empregos, salários, instabilidade para o período de aposentadoria, falta de acesso à segurança no que diz respeito aos cuidados de saúde. Então, a crise dessa democracia que funciona sobre os marcos do capitalismo abre um espaço para a insatisfação de uma boa parte da população. E essa insatisfação é capturada por determinados atores políticos, por determinadas forças políticas que, na minha opinião, se aproximam muito ou se utilizam do discurso fascista para disputar os corações e as mentes contemporâneas. Então, é esse momento que a gente está vivendo e eu acho que não tem que... A gente precisa entender, obviamente, mas a gente precisa enfrentar também. O Brasil é um país de uma democracia recente, né? Você não viveu, mas eu vivi a transição democrática, né? Isso é uma conquista de muito pouco tempo para cá, e acho que nossa geração tem a responsabilidade política de consolidar essa estabilidade democrática no país. E isso passa também por defender, com todos os defeitos, a chamada democracia burguesa, que é essa democracia que a gente vive, que permite que a gente vá votar, né, escolha os nossos representantes, tem lá a Constituição, tem o sistema de justiça, tem tudo isso, e a gente sabe que ela não é uma democracia plena, né? Porque, de fato, uma boa parte da sociedade continua alijada dos seus direitos. Mas é nessa democracia que a gente tem direito de voz. É nessa democracia que você pode falar o que quer, sem medo de ser presa quando sair daqui, que eu posso dizer o que quero, ou representando quem eu represento lá na Assembleia Legislativa, e é nessa democracia que a gente conquista direitos. Por isso, eu acho que uma das grandes tarefas, para concluir essa introdução à sua pergunta, que é muito bem-vinda, da geração contemporânea dos políticos e das políticas, é consolidar a democracia no nosso país. Mas, assim, já que você falou, né, da voz de falar, de não ter medo, teve muita gente aí, até importante, vamos dizer assim, a nível de seguidores, que perdeu seu Instagram por falar algumas coisas. O que você acha disso? Olha, eu acho que a gente está num momento muito estratégico, eu acho que talvez já esteja passando desse momento, em que a gente precisa olhar para o funcionamento das plataformas digitais e todos os recursos que elas nos permitiram, inclusive esse, de estarmos aqui conversando com os teus seguidores, com milhares de seguidores que você já conquistou e vai conquistar, mas olharmos também para os limites que se impõem do ponto de vista ético e do ponto de vista até legal. Porque determinadas coisas que constituem crime fora das plataformas, eles não podem encontrar um terreno livre na plataforma para serem cometidos. E, lamentavelmente, nós estamos vendo isso acontecer sem nenhum regramento, porque isso não atende aos interesses econômicos das grandes empresas de comunicação que mantêm essas plataformas. Eu vou te dar um exemplo que diz respeito a um drama recente que afeta milhares de pessoas no Brasil, que trouxe medo a você, trouxe medo a mim, trouxe medo às famílias. Foram episódios de violência que aconteceram em escolas no Brasil. Então, hoje você tem nas redes sociais, em algumas publicações, um discurso de ódio, um discurso que incentiva esse tipo de prática, e isso não tem nenhum tipo de cuidado, né? Eu estou dando aqui um pequeno exemplo, mas isso se aplica a várias outras situações. Então eu acho que o ministro da Justiça atual, Flávio Dino, ele tem resumido isso de uma forma muito simples. Acho que não é o Flávio, acho que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. De uma forma muito simples que eu assino embaixo. O que não pode fora das redes, também não é para poder nas redes. Então a gente tem que distinguir
o que é ilegalidade, o que é crime, né? O que é liberdade de expressão. Mas a opinião é crime? A opinião não é crime, mas E apologia quem vai ao julgar nazismo... isso? Mas quem vai Mas julgar nós isso? temos um aparato estatal pronto para isso. Opinião não é crime, mas apologia ao nazismo é. Está devidamente definido na legislação brasileira. E se apologia ao nazismo é crime em outros ambientes, também deve ser no ambiente virtual. Esse é um tema delicado? É. Mas se nós não enfrentarmos isso agora, nós vamos ficar reféns dos interesses econômicos de meia dúzia ou menos de grandes empresas de tecnologia da informação que mantêm as plataformas e, inclusive, sujeitos às influências desses interesses no ambiente político. Isso não interessa nem à direita, nem à esquerda, né? Ter um pensamento de direita num país, um pensamento de direita democrático, é algo saudável. Eu sinto saudade. Tem que ter o contraponto, né? É claro, ter um pensamento conservador no país, numa sociedade, é algo saudável. Eu sinto saudade de bons debates com vereadores, quando eu estava na Câmara Municipal, ou com colegas deputados, quando a gente confrontava os valores conservadores e valores progressistas, ideias de direita com ideias de esquerda, né? Uma perspectiva mais liberal, uma perspectiva de mais atuação do Estado. Isso é muito saudável, até porque as circunstâncias variam ao longo da história. Né? Então, conservar necessariamente não é algo ruim em si. Sim. Depende do que se está conservando. Né? Progredir, pegando os termos nas suas acepções originais, não é algo necessariamente bom em si. Depende de progredir em relação a quê. A quê, né? Então, verdade. isso é saudável. O que nós não podemos fazer, na minha opinião, é sermos lenientes, sermos negligentes com uma marcha sem freio, certo? De apologia ao ódio. Porque num ambiente de ódio, num ambiente de intolerância, nem essa conversa acontece. Não. Porque com toda certeza você tem ideias que divergem da minha, eu tenho ideias que divergem das suas. E a nossa interação me faz aprender com você, te faz aprender comigo. E esse é o debate que se faz num ambiente político saudável. Certeza. Né? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma ameaça grave, não só no Brasil, no mundo todo, a esse debate saudável. E eu acho que é tarefa nossa, da nossa geração, estabelecer os limites para isso. Isso inclui regulamentar as plataformas de comunicação, na minha opinião. Eu sou a favor desse projeto que está tramitando lá no Congresso Nacional e que diz respeito... ele ficou conhecido popularmente como combate à fake news, não é isso? Aliás, isso funcionou muito bem durante o período eleitoral. O TSE, eu lembro, ele estabeleceu inicialmente 2 horas. Quando você publicava alguma coisa, não sei se você acompanhou isso. Sempre tinha lá, né? Não é? Publicava alguma coisa que não era verdade, você tinha 2 horas, havia feito uma notificação, o site tinha 2 horas, a plataforma, para retirar do ar. Depois o TSE foi reduzindo o tempo. E com inteligência artificial, isso é possível resolver em 90% dos casos. Que os recursos da inteligência artificial permitem no Twitter isso. que você pode contestar aquela informação. O que você acha disso? Na realidade, essa é a ideia da regulação. Inclusive, já existe regulação na União Europeia. Né? Essa é a ideia da regulação para todas as plataformas. Sim. Então, digamos que eu postasse, por equívoco ou por má intenção, uma fake news. Né? Alguém ia lá e contestava. Então, a empresa mantenedora daquela plataforma, de acordo com aquela contestação, ela tem um tempo estabelecido para retirá-la ou para mantê-la. Sim. Né? No processo eleitoral, que era o que eu falava para você agora há pouco, no último dia, o tempo era de meia hora. Meia hora estabelecido pelo TSE, por conta das consequências graves que o processo eleitoral poderia sofrer se essas fake news permanecessem no ar. E funcionou muito bem. Do mesmo jeito que funcionou no período eleitoral para fake news relacionadas a candidatos, partidos, etc., de quaisquer que sejam as ideologias, eu acho que isso vale também para outros conteúdos que, na realidade, constituem crime segundo a legislação brasileira e precisam ter algum nível de regulação social, como já há em outros países. Ele falou aqui, né, da Câmara, ele era vereador, e como vocês sabem, o nosso programa, ele é realmente muito popular, ele está aqui para mostrar uma voz diferenciada, para que você entenda realmente. Então, eu queria que ele explicasse, já que ele é um educador, né, você vê que ele explica muito bem, ele fala muito bem. Então, qual a diferença para agora o eleitor que está assistindo aqui, sendo seu eleitor ou não, qual é a diferença do político enquanto vereador e agora enquanto deputado estadual?
Jaque, eu te agradeço muito essa pergunta, porque desde meu primeiro mandato, não sei se tu sabes disso, eu recebo com alguma regularidade a visita de alunos de escolas Ah, públicas que e legal. privadas. Uhum. Então, eu adoro fazer isso. Inclusive, semana passada eu recebi os alunos do Colégio Canarinho, lá na Assembleia Legislativa. Eu adoro fazer isso, porque eu trabalhei 16 anos como educador. Eu lembro de você da tia Leia. Eu te Exatamente. Eu conheci lá, na fundei a verdade. Casa da Tia Lé, É. trabalhei ali desde quando tinha 2 alunos, o primeiro, quando foi Sério? criada, Caramba. né? Até já ser uma escola reconhecida e tal. Depois eu comecei a participar dos movimentos sociais da educação pública, que foi a área que me puxou e isso me levou para a vida pública. Então eu adoro receber os alunos e eu sempre dou uma aulinha para eles, né? Porque o nível de conhecimento da população de forma geral sobre o papel do parlamento, o papel do deputado, o papel do vereador é muito limitado. É mesmo. E isso atrapalha a proposta do teu programa, que é o Vim te cobrar. Se você não sabe o que é que seu deputado faz, seu vereador Mas faz... você vai cobrar, né? né? É verdade. Como é que você vai cobrar? Então, se você fizer uma pesquisa depois com os teus seguidores e perguntar, você se lembra quem votou para vereador na última eleição? Sou capaz de apostar meu mandato com mais da metade não verdade, se lembra. É verdade. Né? É. Então, assim, o papel do parlamentar, quer seja um deputado estadual, um vereador, um deputado federal, é basicamente o mesmo. Eu diria que são 3 funções básicas. Legislar, apresentar projetos de lei, né? Fiscalizar o prefeito, o governador, o presidente da república, né? E ser porta-voz da população, né? Levar os reclamos, levar as queixas, levar as propostas, enfim, eu acho que são os 3 papéis principais. O que é que diferencia a Câmara da Assembleia? Em primeiro lugar, a representação, claro. Na Câmara você representa o povo da cidade, na Assembleia você representa o povo do Estado, então é uma representação mais ampla. Eu estou introduzindo no meu repertório de discussão parlamentar e de debates e de proposições um tema que era muito pouco frequente quando eu estava no cargo de vereador de Fortaleza, que é, por exemplo, as questões das políticas públicas relacionadas a quem trabalha no campo, aos agricultores da agricultura familiar, aos trabalhadores rurais. Era um tema que eu discutia pouco e que agora faz parte da minha discussão lá na Assembleia Legislativa. Então, um aspecto diz respeito à representação. E o outro é um termo jurídico, né? Jurídico legislativo, Jaque, que chama competência legislativa. Né? Então, assim, a Câmara legisla sobre o que mesmo? A Assembleia sobre o que mesmo? Né? Então, a Câmara é um parlamento muito vivo, porque tudo que acontece na tua vida, no momento que tu bota o pé na calçada, até deitar na cama de novo, de noite, tem a ver com a Câmara. É verdade. A Câmara legisla sobre os assuntos de interesse local. Sim. O Congresso Nacional legisla sobre aquelas leis, os marcos jurídicos que são estruturantes para o país. Né? Isso está estipulado na Constituição Federal. E a Assembleia Legislativa, ela pega um pouco o que sobra entre o Congresso Nacional e a Câmara Municipal. Né? E tem um papel muito forte de discutir os projetos que são enviados pelo governador, que precisam de autorização legal, para a Assembleia Legislativa. Então, essa é um pouco a distinção. Só que não é qualquer projeto de lei que eu possa apresentar como deputado. É uma curiosidade que eu sempre aproveito a visita dos alunos e alunas ao parlamento para esclarecer. Então, se alguém me pede, eu estou pagando imposto muito caro, faz aí um projeto para pagar imposto. E né? por que não? Então, a Constituição Estadual, estabelece que projetos que tratam sobre impostos só podem ser apresentados pelo governador ou governadora. Nós votamos na Assembleia. Muitas vezes até alteramos, mas aquilo que a gente chama de iniciativa legislativa, a capacidade de iniciar um projeto de lei sobre impostos, por exemplo, ou uma matéria que gera despesa, ela é exclusiva de quem está no Poder Executivo, quem está governando. A gente vota, às vezes a gente até emenda, altera o texto na Assembleia, mas a gente não pode iniciar um projeto de lei, por exemplo, mudando a forma de cobrar impostos do Estado. Né? Essa é uma discussão também constitucional. O Congresso Nacional flexibilizou um pouco isso já, né, a nível da legislação federal, mas aqui no estado do Ceará e no caso de Fortaleza, permanecem esses limites. Então, aquilo que um legislador, como deputado ou vereador, deputado estadual ou vereador, pode ter como iniciativa legislativa, né, começar a apresentar um projeto de lei, tem determinados limites que são estabelecidos na Constituição, no caso do Estado, e no município, outra curiosidade para os teus seguidores. A gente chama a Constituição de lei orgânica. Né? Então tem a lei orgânica e a Constituição do município, que diz lá o que é competência exclusiva do prefeito
e o que é que pode ser iniciativa dos vereadores e vereadoras. E o Wesley chegou agora com a pergunta do povo. Você aí que foi lá no meu Instagram e mandou aquela pergunta para o nosso deputado Guilherme. Então, o Wesley está aqui para te representar também, né, amigo? Seja bem-vindo. Olá, Jaque, muito obrigado. E está sendo sucesso. O Instagram já está bombando, quanto seu e quanto do programa. Na política e também do povo que manda as mensagens. E quando foi anunciada a presença do deputado Guilherme Sampaio, aqui no programa já foi perguntado qual foi o maior legado do Guilherme na Secretaria de Cultura do Estado, né? Seja bem-vindo, também sou muito feliz com a sua presença, que sempre fui um admirador dos seus mandatos e da sua forma de fazer gestão. E queria saber também, né? Foi a Larissa que fez essa pergunta, qual foi o maior legado da Secretaria de Cultura do Estado? Ô Wesley, que bom te ver aqui. Eu queria te falar, já que nós nos encontramos sempre nas boas causas. Na Câmara Municipal várias vezes. O Wesley é um militante do movimento da cultura popular e de vários movimentos de cidadania aqui na cidade de Fortaleza. Então sempre nos encontramos em bons combates e encontrá-lo aqui hoje é um excelente presságio, né, para esse nosso debate. Quero agradecer a Larissa pela pergunta. Eu não tinha falado para você, né, que eu tive o privilégio de ser secretário de Estado da Cultura no começo do governo do governador Camilo, 2015, até comecinho de 2016, quando eu me licenciei para ser candidato a vereador novamente. Mas a minha relação com o movimento junino, Larissa e Wesley, talvez tenha sido uma das coisas assim que mais me deu prazer nessa passagem pela Secretaria da Cultura. Isso porque, queria revelar isso para você no seu programa, as pessoas não têm dimensão. O movimento junino do Ceará, sem dúvida nenhuma, é o maior do Nordeste. É verdade. Concordo, as pessoas ficam falando do São João de não sei aonde. É porque a mídia é maior. Exato. Você é uma pessoa de mídia, você saca logo isso, né? Então as pessoas, o São João de tal cidade, o São João disso, o São João daquilo, etc. Na realidade, o Ceará tem muito mais grupos de quadrilhas juninas do que todos os outros estados do Nordeste, com uma qualidade fantástica, fazendo espetáculos lindíssimos. Eu era fã de São João desde menino. Emocionantes mesmo. Então eu era fã desde menino, tinha uma relação com o movimento da cultura e também da cultura popular, em função de nos mandatos de vereador ter sempre a política cultural como um dos eixos de atuação do meu mandato, mas não tinha intimidade com o movimento junino. E quando eu assumi o cargo de secretário da Cultura do Estado, isso se impôs como uma obrigatoriedade, porque a dimensão desse movimento é algo assim absurdo. E, inclusive, é uma cadeia econômica extremamente com uma potência incrível. Também concordo. Você sabe que tem gente que vive de fazer sapato para a quadrilha junina. Né? Então, assim, eu estou falando de um item, de um adereço, de um aspecto, mas é uma cadeia econômica em que, inclusive, não funciona somente durante o período de São João, durante o período junino. Né? Então, é um bem cultural que agora eu espero seja registrado como patrimônio material, de uma dimensão imensa de valor, né? E que atinge... Você vai em cada bairro aqui de Fortaleza, cada vila tem uma quadrilha junina, quer seja de criança, quer seja de adolescente, quer seja de adultos. Então, talvez o movimento junino no Ceará tenha duas características que eu faço questão de frisar. Primeiro, talvez seja a manifestação da cultura popular com a maior abrangência em termos de pessoas que vivem aquele movimento, inclusive resguardando tradições, né, resguardando a nossa herança cultural. E segundo lugar, talvez seja um dos movimentos da cultura popular melhor organizados em função das entidades, né, que agrupam as quadrilhas juninas, que organizam seus festivais. Então isso é um patrimônio, isso também compõe um patrimônio cultural para todos nós. Em função de tudo isso, respondendo a Larissa, eu acho que a decisão mais importante, uma decisão simbólica, mas a decisão mais importante que eu tomei lá na Secretaria da Cultura foi oficializar a criação do Comitê Junino com a participação das federações do movimento junino. E eu fiz questão de presidir pessoalmente todas as reuniões. O Comitê Junino, o comitê do edital lançado pela Secretaria da Cultura em apoio às quadrilhas juninas, ele tem essa tarefa, né, de ouvir as entidades e de montar a forma pela qual a Secretaria da Cultura vai apoiar os festivais e as quadrilhas juninas a cada ano. Então nós oficializamos, institucionalizamos a criação desse comitê com a representação das entidades e eu fazia questão de presidir todas as reuniões. Mas não era um agrado, era para mim uma responsabilidade em função de entender a dimensão
do que aquilo representava para a cultura cearense, mais especificamente para a cultura popular. Só para finalizar isso, que me apaixona muito esse tema e me anima a falar muito, né, Wesley? Pare para ver quem é que está no São João, nas quadrilhas juninas. São jovens, são jovens da periferia, uma boa parte da comunidade LGBT, muitos jovens negros. Ou seja, você tem um segmento da população que majoritariamente sofre discriminação, sofre preconceito e não é reconhecido pelo Estado. Esses jovens, no movimento junino, eles têm um lugar de pertencimento. São artistas, são pessoas que passam a ser reconhecidas pela sua comunidade, e se o Estado tem políticas públicas que também apoia, que fomenta, são reconhecidas institucionalmente pelo Estado. Então, acho que a gente ainda investe muito pouco nisso, pelo que o movimento junino representa para o Ceará, e acho que esse foi um legado, pode até ser simbólico, sabe? Mas eu acho que era um legado importante da minha passagem rápida lá na Secretaria da Cultura. Concordo plenamente, inclusive o Wesley sabe disso, tanto que eu gosto de São João, até porque a minha carreira sempre foi muito ligada ao forró, né? Forró e São João tem tudo a ver, e eu até dizia, né, que a gente aqui no Ceará, a gente deveria ter uma espécie de, como o Carnaval do Rio de Janeiro, que a gente vê sempre, todos os dias ali de Carnaval, que passa na Globo, enfim, eu acho que deveria ter uma parceria com alguma TV e que a gente fizesse um festival que durasse 1, 2, 3 dias, sei lá, mas que mostrasse todas as quadrilhas juninas, porque o deputado tem muita razão, aqui a gente é muito forte, a gente é o maior mesmo, não tenho nem dúvida disso. O Wesley que está presente, ele faz um festival todos os anos no bairro Ellery, ele mesmo faz isso, eu tive o prazer de ver de perto, né, o ano passado, então assim, é enorme. Aproveita e faz a propaganda, né, amigo? Chama e todo mundo para ir lá. apoio ainda, né, Wesley? Sim, convidar, né, 28, 29, 30 de junho e 1º de julho, nós estaremos realizando lá a etapa Ceará Junino, a quadrilha selecionada vai para a final, que o deputado conhece muito, e com certeza a Jaqueline vai estar lá, o deputado está super convidado para passar lá no bairro Ellery, vai ser serão grandes noites, com muitas quadrilhas, com muita comida típica, e gerando renda, como o secretário deputado, eu chamo de secretário, Jaque, porque eu tenho uma grande admiração, nós sofremos muito com a saída do deputado Guilherme lá da secretaria, porque a gente tinha uma relação muito próxima, né? De ligar, dele atender, dele reunir, porque gestão se faz com muito diálogo. Sim. E aí a gente fica muito feliz em ter gestores que entendam a importância da participação popular. E ele era um que realmente tinha interesse de saber de fato. É isso? Tinha interesse de atender, inclusive, né? Entendi. E olha, como a gente falou aqui, ele é um educador, não tem como olhar para ele e não lembrar, né, de toda essa história. E falando exatamente nisso, eu quero agora perguntar quais são os projetos, de fato, né, em relação à educação. Mas antes até dele responder, eu queria mais uma vez agradecer a New Quality, o nosso patrocinador oficial. Muito obrigada a todos vocês aí da New Quality, você que tem uma escola, você que tem uma faculdade, tem uma creche, você está precisando de móveis escolares. Então, a New Quality ela é a representante oficial aqui no Ceará dos móveis Movesco. Movesco já é super famoso em todo o Brasil, né? Realmente é assim, qualidade garantida. Então, se você quiser móveis escolares com muita qualidade, trazer um conforto diferenciado aí, se você quiser personalizar a sua escola, a sua faculdade, enfim, é só você falar com a New Quality, representante oficial aqui no Ceará, hein, gente? Esse aqui é o telefone, então pode entrar em contato com eles e com certeza os seus alunos aí vão adorar demais. Então, voltando aqui para a pergunta, deputado, o que você tem aí para educação aqui do nosso estado? Então, Jaque, o Wesley e todo mundo que está acompanhando, talvez a educação seja a política pública, talvez não. A educação é o eixo de política pública ao qual mais me dediquei ao longo desses quase 18 anos de vida pública. Tenho uma larga produção legislativa lá na Câmara Municipal e agora estreando na Assembleia. Eu refleti muito a respeito desse momento mais recente, em que, infelizmente, a gente enfrentou situações de violência na escola. Né? Cruel. É uma questão que precisa ser avaliada não de supetão, não com respostas superficiais. Né? Bota um detector de metal na escola. Coloca um segurança armado. Os Estados Unidos vivem isso há muitos anos, investem milhões e milhões e milhões e milhões de dólares nesse tipo de medida e está comprovado pelas pesquisas das melhores universidades americanas que isso não reverteu os casos de violência
pelas circunstâncias desses casos, né? Então, não são respostas imediatistas que vão dar conta desse desafio. Primeiro, é preciso reconhecer que as nossas escolas, a maioria são públicas, né? Existem numa sociedade violenta. Sim. E quando eu digo existe numa sociedade violenta, não é só aquela violência que a gente vê nas páginas policiais. É uma sociedade violenta em todos os sentidos. É uma sociedade excludente. É uma sociedade violenta com mulheres. É uma sociedade violenta com a população LGBTQIA+. É uma sociedade violenta com os negros. Isso caracteriza estruturalmente a sociedade brasileira. Então, a descoberta que as escolas não são imunes à violência pode valer para desavisados, né? Mas para quem conhece a escola pública, sabe que ela está inserida dentro de uma estrutura de uma sociedade violenta. Basta conversar com qualquer professor de escola pública num bairro da periferia de Fortaleza. Então, esse é um aspecto. Não é coisa superficial, é uma coisa estrutural. Bom, diante disso, o que é que cabe à escola? O que é que cabe à família? Qual a influência, por exemplo, das novas tecnologias Então, tem várias vertentes. Eu procurei fazer um recorte para a gente também não atribuir tudo à escola, que é um equívoco. Verdade. Né? É preciso que a é gente, bom ser dito, né? É preciso que a gente pare e assuma a responsabilidade como educadores, como gestores, como pais, né? O que é que nos cabe, né, diante desse desafio de prover um ambiente saudável em que a gente espera que os meninos estejam seguros, né? Então, o que cabe à escola? E eu apresentei, em função disso, um projeto indicativo na Assembleia Legislativa como uma proposta para debate que cria núcleos de atenção psicossocial dentro da política de educação do Estado. O que é um núcleo de atenção psicossocial? Nós já tínhamos essa política, inclusive, no âmbito da saúde. Aliás, esse é um outro recorte importante, Jaque. A gente distinguir o que é política de saúde do que é política educacional. Se eu sou um adulto ou um jovem que precisa de um acompanhamento psicológico, clínico, isso não se faz na escola. Psicólogo de escola não é para atender como psicólogo clínico, até porque o psicólogo clínico precisa de um grau de isenção nas relações que ele estabelece com as instituições da qual aquele adolescente ou aquele adulto faz parte. Isenção em relação à família, isenção em relação ao trabalho, à escola, até para poder interagir e ajudar a pessoa a encontrar seu próprio caminho. Então, assim, é preciso fazer essa distinção. Então, o que é um núcleo de atenção psicossocial? Seriam equipes estruturadas dentro da política de educação, onde nós teríamos a presença de psicólogos, de assistentes sociais, de outros profissionais, com o objetivo de dar suporte aos professores e aos núcleos gestores e às famílias nas comunidades escolares, sob a perspectiva preventiva, inclusive enfrentando essas circunstâncias violentas que também se manifestam no dia a dia da escola. Essas práticas que hoje a gente chama de bullying e que sempre existiram, mas que na realidade elas comunicam exclusões, comunicam discriminações, né? Comunicam que aquela pessoa, aquele menino, aquela menina não tem um lugar dentro de reconhecimento, dentro daquele ambiente social. Quando você vai estudar os casos de violência que aconteceram nessas escolas americanas e até aqui, todos, a grande maioria, não vou dizer todos para não ser leviano, mas a imensa maioria dos casos de violência foram praticados por jovens, meninos, homens, ex-alunos ou alunos da instituição, e que, ao longo da sua trajetória, deram pistas, né, de que ou estavam excluídos do ambiente escolar, bullying, né? ou sofriam bullying, né, ou enfrentavam situações de violência, discriminação, etc. Qual é a novidade? Esses jovens, com as plataformas de rede social, eles encontram também um espaço de existência e reconhecimento social, que inclusive premia a violência. Porque esses algoritmos, eles, de certa forma, estimulam a radicalização das atitudes, inclusive da violência. Sim. Né? Então, a ideia é que essas equipes trabalhem de forma preventiva, né? Orientando professores, orientando as famílias, ajudando a dialogar sobre as questões do cotidiano preventivamente, a identificar necessidades de um cuidado. Quando a gente tem um filho da gente que não está muito bem, a gente não olha com aquele cuidado de pai? Claro, com certeza. Então tem o cuidado de pai, tem o cuidado de educador,
né? Que é um cuidado profissional, e, quando necessário, inclusive garantindo o encaminhamento desses jovens, desses alunos, para o sistema de saúde através dos centros de atenção psicossocial do campo da saúde. Então, é uma estruturação de uma política pública que eu acho que faz falta às nossas escolas. Nós não podemos, volto ao início da nossa resposta, reduzir a complexidade dos episódios de violência que se verificaram nas escolas a esse aspecto específico. Mas a organização da escola, no sentido de dar suporte técnico, suporte no nível do cuidado, né, ao ambiente escolar, à comunidade escolar, incluindo pais, alunos e professores, pode favorecer um ambiente escolar mais saudável em todos os aspectos. Então, estou me dedicando a isso. E, ao lado disso, há duas discussões que não são muita iniciativa nossa, mas que eu pretendo acompanhar de perto. A primeira delas diz respeito à discussão proposta pelo Ministério da Educação sobre o ensino médio. Você sabe que está havendo um grande debate sobre isso. É isso que eu ia te perguntar. O que é que você acha, né, dessa implementação do novo ensino médio de 2023 e que foi suspenso, né? O que você acha? Eu achei que foi muito prudente a medida tomada pelo ministro Camilo Santana, porque um dos pecados dessa proposta é que ela foi implementada sem nenhum diálogo. Ela foi implementada sem ouvir estudante, sem ouvir professor, sem ouvir pesquisador, por uma medida provisória que virou lei num congresso com determinada característica e impôs esse regramento às secretarias de educação de todos os estados, reduzindo a carga horária de determinadas disciplinas, né? Excluindo completamente outras disciplinas, como disciplinas que são muito relacionadas ao que a gente está fazendo aqui. Eu acho que o que você está fazendo aqui, me dando a oportunidade de falar com os teus seguidores, é um processo de educação. Não é que eu tenha razão, mas pode ser que eu instigue alguém a refletir. Com certeza. Né? Então, disciplinas como sociologia, disciplinas como filosofia, ajudam as pessoas a pensarem. E eu acho assim uma visão tão míope. As pessoas que dizem que esse tipo de disciplina não ajuda a preparar para o mercado de trabalho, porque não tem empresa no mundo hoje que não queira, que não deseje gente com capacidade de pensar. Esse é o melhor ativo. Capacidade de refletir, criticar, criar e pensar. E essas disciplinas favorecem filosofia, sociologia, favorecem a compreensão do ambiente social, da formação do pensamento e, obviamente, que dão mais repertório para os jovens enfrentarem, inclusive, o mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente está vivendo essa reforma, ela conduziu a um retrocesso, a uma visão, a uma disputa que sempre teve no ensino médio no país, que é assim: quando o ensino médio ficou para todo mundo, ou seja, para os mais pobres, que antigamente quem só fazia ensino médio classe média. Tempo dos meus pais, né? Ou então tinha amigo de alguém, vinha do interior, aí conhecia alguém em Fortaleza, né? E para arranjar uma vaga numa escola pública boa, conseguia no liceu, era assim um sucesso. É verdade. Não é isso? Mas no momento que a escola foi para os pobres, certo? Bom, então ela tem que passar a formar para o mercado de trabalho. Mas não é para um dos melhores postos do mercado de trabalho. São para os postos menos qualificados. Nada contra ensino técnico. Nós temos excelentes propostas, qualificadíssimas propostas de ensino técnico integrado. Basta ver os IFs, o IFCE. Basta ver as escolas profissionalizantes também, que são uma referência, certo? Mas a forma como está aí foi colocado empobreceu muito o currículo e precisará ser revista. É esse processo de escuta que o Ministério da Educação iniciou. E educação financeira? Você não acha que seria extremamente importante assim, a gente já aprender isso na escola? Acho que é um tema importante. A gestão dos próprios recursos, né, implica a capacidade da gente realizar os nossos objetivos, mas acho que é importante fazer uma distinção entre aquilo que é meio, né, e aquilo que é, vamos dizer assim, um conteúdo estruturante, um conteúdo para seguir aprendendo pela vida toda, né? Então, eu aprendo a gerir, eu sou formado em contabilidade, então posso falar com alguma autoridade sobre isso, né? Contabilidade, pós-graduação e administração. Eita! Então, o que acontece? Eu aprendo, né, a gerir meus recursos financeiros é uma área meio para realizar determinadas finalidades. Gerir uma empresa, gerir uma política pública, né, gerir um projeto, né, como aqui o Vim Te Cobrar e por aí vai, né?
Então, eu acho que, às vezes, em algumas leituras, a gente encontra como se fossem soluções fáceis, dar um protagonismo excessivo a determinados conteúdos que são instrumentais, certo? Como se eles fossem resolver o problema da educação. As famílias devem muito porque não têm educação financeira. Será que é mesmo? Será que as pessoas devem muito porque não têm educação financeira? Ou será que as pessoas devem muito porque a gente vive numa cidade que 2/3 ganha menos de renda familiar e menos de 2 salários mínimos? Então, eu sou contra as conclusões apressadas. O governo federal lançou agora, Wesley, um programa que chama Desenrola. Esse programa é para negociar dívidas até R$5.000, dívida no cartão de crédito, na operadora de telefone, no comércio e tal, de famílias que têm renda até 2 salários mínimos. Certo? Então, veja bem, a gente está falando de gente que tem renda familiar até 2 salários mínimos e deve até R$5.000. Não estamos falando de milionários. Uhum. Pois bem, um grande jornal de Fortaleza publicou uma matéria essa semana dizendo que 2/3 das famílias fortalezenses estão aptas a participar do Desenrola pelo perfil. Então, sabe? E muita gente se endividou para comer durante a pandemia, vamos lembrar. É verdade. Então, as pessoas não gerenciam bem os recursos. É porque não tiveram disciplina. Claro que ajuda muito isso. Mas ter uma base é bom também, né? Sempre bom ter uma base. A gente tem claro. tanta matéria que a gente nunca usa, assim, dependendo da profissão que você vai, você nunca usa, você nunca... Então, assim, quer queira ou não, finanças você usa todo santo dia, né? E você tem uma base, pelo menos, eu acho que seria interessante. Não, eu concordo, acho muito saudável. Eu só aproveitei tua pergunta porque é muito comum na Assembleia, né? Todos os dias surgirem projetos, vamos criar disciplina tal, disciplina tal. Se a gente for pegar toda a disciplina que for criada por lei, botar no currículo, não cabe em 2 anos, entende? E as críticas que foram feitas para esse chamado novo ensino médio ser implementado tem a ver com isso que você falou. Uhum. Qual a relação que eu faço com esse conteúdo e a minha vida? Ao e longo essa da crítica vida, né? é uma crítica pertinente. Sim. É uma crítica pertinente. Só que o que foi aprovado a partir dessa crítica, não, na minha opinião, não foi um passaporte para algo mais avançado. Foi um passaporte para algo que nós já tínhamos vivido no país, que era a redução da formação das classes menos desfavorecidas, que quem tem filho na escola particular continua tendo o mesmo que tinha antes, no fundo, né? Numa visão mais reducionista de mera formação para o mercado de trabalho, para um mercado de trabalho específico, muito reduzido, inclusive. Que mesmo quando tem formação, se a economia não estiver crescendo, não tem emprego também. A gente viu alguns vídeos assim de professores nas escolas realmente colocando a sua posição política, né? A maioria sempre de esquerda, assim, querendo realmente passar aquela sua imagem, a sua posição para os alunos. O que você acha disso? Olha, existem limites éticos para o exercício de qualquer profissão, né? Então, se eu sou um professor de matemática, eu dou aula de matemática. Se eu sou um professor de sociologia, eu tenho a obrigação de apresentar os conteúdos que compõem aquele componente curricular da sociologia, etc. Isso é uma coisa, tá? Então, sala de aula não é lugar para a gente fazer campanha política. Vote no Guilherme, vote na Jaque, vote no Wesley. Não é lugar para fazer campanha política, né? E isso nunca foi um problema no país. Nunca foi um problema grave, certo? Mas, na linha do que nós conversávamos anteriormente, a partir de um determinado momento, né, para alcançar alguns objetivos políticos, entre os quais demonizar determinadas posições, né, começou-se a tratar de uma coisa chamada ideologia de gênero, que eu com 30 anos de educação nunca tinha discutido, estudado, nem falado, né? E uma série de outras questões que nunca foram um grande problema para a educação brasileira, mas passaram a ser de homeschooling. Homeschooling? Me poupe. Vai para a periferia, onde tem milhares de mães, ela quer botar o filho na escola. Isso lá é problema para a educação pública discutir. Me perdoe. Eu quero educar meu filho em casa. Ok, podemos discutir na mesa de bar isso aí. Agora, como política pública para um país que as pessoas precisam de creche para os meninos, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, existem os limites éticos para exercício de qualquer profissão.
Agora, há um mito em relação à isenção, que não existe em canto nenhum. Você, Jaque, nasceu num determinado país, numa determinada cidade, filho de determinada família, estudou em determinadas escolas. É impossível que a tua maneira de ver o mundo não seja influenciada por esse caldo cultural. É impossível, né? Você pode até se revoltar contra tudo isso, mas a tua revolta foi influenciada pelo fato de tu ter nascido naquele país, naquela família e ter tido aqueles ambientes. Então, é impossível. Ninguém é completamente imune às influências do ambiente. Isso faz parte de qualquer concepção elementar dos efeitos do ambiente, da interação social na tua formação, na nossa formação, né? Então, na minha opinião, houve uma manipulação, certo, do debate político em torno da educação com alguns objetivos, inclusive enfraquecer, uma coisa grave, enfraquecendo a autoridade dos professores. Pergunte seus pais o que era um professor para eles no tempo deles. Era uma autoridade. Se fosse uma cidade do interior, era o padre, o diretor da escola, o delegado de polícia, o prefeito, as autoridades, né? Então, estimular, por exemplo, não que não se deva ser cuidadoso em relação a isso, e as escolas têm dispositivos para isso, mas você estimular um menino de 10 anos, 8 anos, 9 anos, a gravar o professor, para denunciar um professor. Ah, Guilherme, então esse professor não pode cometer erro? Claro que pode cometer o erro. Mas você vai solucionar o erro do professor, dando poder a uma criança de 8, de 9, 10 anos, que muitas vezes... Mas a doutrinação existiu. Isso eu digo, o deputado, porque a gente mesmo, eu e o Wesley participaram do meu programa que eu tinha na TV União, e a gente mostrou vários vídeos, realmente. Eu sei, ok, uma coisa é a criança ou adolescente gravar, mas de fato a doutrinação estava acontecendo. E em alguns casos até dizia assim, olha, se você não seguir essa minha ideologia, vai tirar nota baixa, entendeu? É uma coisa assim muito agressiva realmente. Vamos lá, eu sou totalmente contra isso, mas vamos lá, vamos pegar... Por que esses casos repercutiram? Aí o erro tá porque a pessoa gravou? Não, pedir menino para gravar professor é um erro. Você desconstrói a autoridade do professor. Estou falando como educador. E educador que trabalhou em escola que a gente paga caro para estudar. Certo? Não é Sim, escola com que a certeza. gente paga caro para estudar. Certo? Então, pedir menino para fiscalizar professor é desconstruir a autoridade do professor. É dizer para a criança, você não pode confiar nessa pessoa. Então, se você não tem competência como pai para fiscalizar a escola do seu filho, escolher a escola do seu filho, fiscalizar o professor, acompanhar, você não pode né? acompanhar, que é possível acompanhar, como todo mundo acompanhou. Agora, por que esses casos repercutiram tanto? Porque analise estatisticamente. O que é que representa, né, que é um erro, deve ser punido, é grave, tá? Mas o que é que eles representam estatisticamente? Quantos milhares de professores estão em sala de aula no Brasil nesse momento? Quantas milhares de aulas estão sendo dadas nesse momento? Para a gente ter essas situações específicas como um gravíssimo problema da educação pública brasileira, que agora se transformou numa grande doutrinação do dia para o outro? Não. Na minha opinião, há uma manipulação política com claros objetivos relacionados àquilo que eu falava para você no início da nossa conversa. Um discurso fascista que precisa construir adversários. Um outro mito. Não é verdade que nós só temos professores... progressistas de esquerda, pelo contrário. Eu recebo todo dia, eu sou muito votado por professores, e eu recebo todo dia, com muita frequência, né? Com muita frequência, eu recebo manifestações de professores que dizem assim, cara, eu estou impressionado, como é que, pessoas que têm uma avaliação similar à minha, como é que a educação, depois de tudo que passou num período recente, etc., e a gente tem na minha escola tantos professores que votam em fulano, ou beltrano, ou cicrano. Então, isso também é um mito. Nós temos na sociedade brasileira, pode pesquisar em qualquer momento histórico, 30% da população que vota na direita. Pesquise hoje, pesquise em qualquer momento histórico. Pode ter pequenas variações, mas 30% vota na direita. E temos aí 30% na esquerda e o resto é no meio do caminho, influenciado pela onda do momento e por quem forma opinião no momento, né? Então eu acho que é um debate muito útil, até porque a gente está num momento de retomar políticas de educação básica no país, né, de reengrenar algumas ações que vinham em andamento, na minha opinião, foram interrompidas. Aliás, foi lançado essa semana o programa
o PAIC, inspirado no programa de alfabetização na idade certa aqui do Ceará, foi criado um compromisso com a criança alfabetizada. O governo federal vai investir R$ 2 bilhões, apoiando estados e municípios para fazer o que o Ceará fez. Quando o Ceará começou o PAIC, menos de 40% dos meninos no segundo ano estavam alfabetizados. Quando terminava a série que a gente chama de alfabetização, hoje são 90, em 2019 pelo menos era 92. A pandemia com certeza afetou isso, né? Mas em 2019 era 92. Essa ideia agora vai ser implementada no país todo. Quer perguntar? Eu quero perguntar, olha, a gente teria que ter 3 programas para... É mesmo, eu tô achando aqui, puxa vida, Porque um monte de perguntas. são mandatos muito comprometidos, né, Guilherme? Sempre tem composição, atuação, né? e composição. É verdade. Gera apoio e gera rejeição também, né? Mas eu vou agora mudar um pouquinho de assuntos aqui, já que provocando uma pergunta da educadora Rilena Borges. Ela é servidora pública municipal, admira muito o deputado. Dizem aí nos bastidores que Guilherme Sampaio é um dos nomes para concorrer ao Executivo Municipal de 2024. Né? E nós queremos saber se o Vinte Cobrar também vai ter essa primeira informação de primeira. É possível ter Guilherme ano que vem disputando a Prefeitura de Fortaleza? Helena, obrigado pelo reconhecimento ao meu mandato. Assim, esse dizem aí já tem umas 4 eleições. Desde que a Luiziane saiu Toda da vida prefeitura, dizem a mesma coisa. Eu vou já criar o Vinte Cobrar do dizem aí, entendeu? Desde que a Luiziane deixou a administração, que ela lançou o Elmano, ali foram elencados alguns possíveis candidatos a prefeito. Eu estava entre eles, era 2012. 2016, idem. Eita. 2020, idem. Então, agora né, o De quarto novo. dizem aí. Por um lado, eu me sinto muito reconhecido. Né? É claro que quando você exerce vida pública, você exerce dentro de um território. É o território dos teus afetos, é a tua cidade. Então, você sempre tem desejo, né, de dirigir a cidade, de ser prefeito, de ser prefeita. É inevitável que isso surja em algum momento. Né? Se eu tivesse essa oportunidade, será um grande privilégio. O PT tem grandes nomes para essa disputa. Né? Tem a ex-prefeita Luiziane, tem a nossa bancada estadual, e nós não estamos no momento de discutir isso. Não convém nós discutirmos isso agora. O que nós estamos fazendo nesse momento, eu estou totalmente na minha, Wesley, sobre isso aí. Certo? Totalmente. Até porque eu aprendi nesse tempo que eleição majoritária é um processo que envolve circunstâncias. Quem imaginava que o Elmano ia ser o candidato a governador? Verdade. Caramba. Bom, você pediu para revelar alguma coisa, né? Não vou revelar sobre isso. Mas quando o Elmano estava para ser escolhido, né, alguns nomes foram também levantados. Eu também tive o privilégio de ser informado por dirigentes do partido que meu nome estava entre aqueles que estavam sendo cotados, avaliados, estavam sendo submetidos a pesquisas qualitativas para escolher o candidato do PT. Então, pelo menos fica essa revelação aí atrasada. Né? Então, dizem assim, são também. circunstâncias. Eleição, escolha de candidato é uma coisa de circunstância que produz, né? E não depende do querer da pessoa. Entendi. Então, eu acho que todo mundo que é vereador na cidade por muito tempo, se tiver vocação para a vida pública, em algum momento tem vontade, né, de poder executivo. Eu adorei minha passagem pela Secretaria da Cultura. Seria uma grande honra se as circunstâncias surgirem. No momento que surgirem, eu vou avaliá-las. Até porque há um aspecto também pessoal da sua vida, do seu momento. Eu agora que assumi o mandato de deputado estadual, o PT tem grandes nomes, como eu falei. Tem um outro aspecto político que me leva a ser muito criterioso em relação a isso. É o meu papel no PT. No caso do Partido dos Trabalhadores, a gente tem um zelo muito grande sobre o que ele representa, a responsabilidade que ele tem, tudo que ele significa para milhares de pessoas no Brasil. É uma instituição muito importante, muito forte, inclusive para a defesa da democracia. Então, como presidente do PT, o que me cabe nesse momento é conduzir um processo de diálogo com a cidade, e nós vamos começar isso, inclusive, já em junho. Mês de junho a gente tem o primeiro, 17 de junho, um sábado, no Pirambu, Grande Pirambu, e nós vamos fazer 6 seminários territoriais ouvindo as pessoas sobre a cidade, vendo o que é que as pessoas estão sentindo, como elas estão avaliando, quais os grandes desafios, colhendo subsídios para atualizar o nosso programa para Fortaleza. No próximo ano, e aí tem muitos atores que vão interferir nessa discussão. A gente tem uma grande liderança política no PT do Ceará, que é o ministro Camilo Santana. Temos agora a autoridade maior do Poder Executivo, que é o governador Elmano. Né? Temos grandes quadros
na nossa direção estadual, né? A deputada Luiziane, deputado Guimarães, que é vice-presidente do PT Nacional, o deputado Zé Ayrton, que é também deputado federal, nossa bancada estadual. Então, no diálogo com a nossa base, né, e com essas lideranças, nós vamos fazer da melhor forma a discussão para escolher o melhor nome para apresentar como alternativa ao povo de Fortaleza. O que eu posso dizer é que eu defendo que esse grupo que foi vitorioso nas eleições estaduais do ano passado, tanto na nível federal como estadual, apresente uma alternativa para o povo de Fortaleza. Então, eu vou polemizar, pode? Claro. Você falou assim muito por cima, mas agora eu quero a sua opinião de fato mesmo, né? Então, gênero e escola, combina essa educação aí nas escolas? Olha, isso faz parte do conteúdo. E quem está dizendo isso não sou eu. Faz parte do conteúdo estabelecido nos parâmetros curriculares nacionais, por gente que pesquisa isso há décadas. Você não vai discutir gênero na escola? Não é uma realidade? Né? As questões de gênero não são uma realidade. Inclusive, a violência de gênero não é uma realidade. Para crianças a partir de quantos anos? Bom, isso está estabelecido nos parâmetros curriculares. Né? Isso vai sendo adequado de acordo com o nível de compreensão e o que se espera para o ciclo de desenvolvimento. Isso é igual à alfabetização. Você não espera que uma criança de 2 anos, salvo exceções, saiba ler e escrever. Né? As demandas que ela vai trazer de comunicação são diferentes. A mesma coisa em relação a outros conteúdos. E a criança, assim, para quem é um educador vocacionado e sensível, até porque elas recebem muitos estímulos de comunicação, né? O menino já nasce com um celular na mão hoje, né? Então tem muito acesso a conteúdo. Né? Então elas também vão manifestando a necessidade que têm de terem parâmetros, de terem referências. Então tem parâmetros e referências que são estabelecidos no âmbito familiar, né? Tem parâmetros e referências que dizem respeito ao convívio social. E isso está muito estabelecido, na minha opinião, nas diretrizes curriculares, nos parâmetros curriculares nacionais. Isso não é para ser polemizado, na minha opinião, como foi ultimamente. E eu acho que, inclusive, com um objetivo, mais uma vez, repito, com um objetivo político muito claro de criar uma ideia de que professores se portam de modo inadequado, exploram politicamente determinadas o poder de ser professor em sala de aula, né? Esse tipo de desvio de conduta, ele acontece em qualquer profissão. Acontece com um médico que te opera numa mesa de cirurgia, acontece com um profissional de comunicação, e é claro que acontece com professores. E a sociedade produziu formas de controle social sobre isso. Não é por isso que eu vou estar demonizando todos os médicos que são antiéticos no trato com seus pacientes, né? Todos os religiosos, né, que nos orientam nossa vida espiritual, porque houve alguém que se excedeu ou cometeu um delito em relação a isso. Né? Se a gente for partir desse pressuposto, a gente vai destruir a sociedade democrática que, a duras penas, as gerações anteriores construíram. Né? Então, uma coisa é você ter esse olhar ético, responsável, a respeito da conduta dos profissionais. A outra coisa é deliberadamente transformar esta responsabilidade, que é de toda a sociedade, não é só de alguns, né, numa caça às bruxas. Não, mas é polêmico porque você ensinar para uma criança que, na minha opinião agora, ela não tem nem que namorar, quanto mais ter que escolher, né? Se ela vai ser hétero, se ela vai ser homo, isso aí é que dá a maior confusão. Eu acho que entra não só política, mas entra também a parte religiosa mesmo das pessoas, não é? Pois é, mas vamos lá, quem é que está ensinando a criança? Quem está ensinando crianças? Essa é a questão. Então, a maneira como as situações elas são... Educação sexual. Educação sexual, sim, eu acho que tem que existir mesmo, muito não? Vasto, né? Criança pega desde um dia de nascido até 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, completo. Certo? Então, assim, quem está fazendo isso? Quem está praticando isso? Então, é claro, existem parâmetros curriculares para abordar esses temas, eles estão devidamente regulamentados, eles são objeto de consulta pública. Existe um Conselho Nacional de Educação, né, que aprova publicações.
elas são submetidas ao amplo conhecimento da população, né? E elas têm que lidar com os conteúdos de realidade, obviamente. Daí existe uma distância muito grande para exploração indevida, né, desses temas, quando as crianças não estão aptas ou preparadas, ou quando não é o momento de vida delas para tratarem disso, né? Claro que nós não vamos resolver isso aqui numa resposta de podcast, mas a gente já tem muito acúmulo de política educacional, de conteúdo, de gente que pesquisa sobre isso nas universidades, a nível de mestrado, a nível de doutorado, acompanhando o desenvolvimento infantil, acompanhando professores em sala de aula, pesquisando as práticas do mundo todo, né? Tem as questões culturais. Bem aqui pertinho onde a gente está gravando, há uma determinada instituição religiosa, para falar das questões culturais, instituição religiosa, que as pessoas frequentam essa instituição com uma determinada vestimenta, né, no caso das mulheres, que cobre daqui do pescoço até o tornozelo, certo? Então, há um aspecto específico daquela cultura, que dá sentido àquela prática. Dá sentido. Senão as pessoas não iam daquele jeito para lá. Né? E aquela comunidade está dentro de um país, né, que tem uma diversidade de comportamentos, né, que não necessariamente se traduz naquela prática. Né? Então, o Brasil também tem essa complexidade. É um país diverso, é um país de múltiplas expressões, e a política educacional, por isso mesmo, ela tem que ter parâmetros mínimos para orientar professores, pais, etc. Quando esses parâmetros são questionados, eles vão a debate. Não tem problema nenhum, isso faz parte da democracia em qualquer canto do mundo. O que eu acho que foge à regra é uma exacerbação, um exagero proposital, escandaloso de determinado discurso crítico que nós vimos surgir no Brasil nos últimos anos, associado a objetivos políticos. Foram os mesmos que diziam que resolvia o problema de violência botando gente armada na porta da escola, se você for pesquisar. Ou botando um detector de metal na porta da escola. Ou botando uma cerca elétrica ao redor da escola. Pode até ser que precise. Pode ser que esteja numa comunidade que precisa. Depende das circunstâncias. Né? Mas isso não é refletir sobre a educação. Refletir sobre a educação não é raso. Não é algo raso. Não é algo, é assim ou é assado. Sim. Não é algo raso. É algo que requer responsabilidade, pesquisa, capacidade crítica e debate. Gente, é uma pena mesmo. Nosso podcast está chegando no final. Assim, estamos nos nossos últimos minutinhos mesmo. Queria agradecer mais uma vez a New Quality, nosso patrocinador oficial do nosso Vim Te Cobrar. Se você estiver precisando aí reformar a sua escola, né, trocar todo o mobiliário, então você pode falar com eles. Eles são representantes da Movesco. Movesco que é super famosa aí no Brasil, né? Então aqui no Ceará, se você estiver precisando de móveis escolares, tem caminha, tem assim para creche, para aquelas criancinhas de berçário, tem aí para sua faculdade também, para sua escola, enfim. É só você entrar em contato com eles. Muito obrigada a todos vocês aí da New Quality. Obrigada, meu amigo Wesley. Quer fazer uma última observação? Agradecer a presença aqui do Guilherme, convidado para ele vir outras vezes, né? Sim, tem muita pergunta ainda que não foi feita. Muitas perguntas que não foram feitas e dizer do sucesso. Aproveite o momento para seguir a nossa página no Instagram, que é Vim Te Cobrar, Jaque Lima, e também seguir o Wesley Sacramento. Isso mesmo. Muito obrigada, deputado. Sério mesmo, foi muito bom o nosso papo, muito esclarecedor. Realmente fica o convite para você voltar, porque tem muita pergunta aqui, ó, que não chegou nem perto. Muito obrigada. Já que eu que agradeço. E muito sucesso aí no Vim Te Cobrar. Achei ótima a proposta, fui muito bem recebido. Espero que as pessoas curtam. E você que está em casa, não esquece, você pode entrar em contato aí com esse telefone. Nesse telefone você pode dizer assim, Jaque, chama o prefeito aqui da minha cidade, chama o vereador X, o deputado estadual, o federal, enfim, quem você quiser, diz aí, manda a sua pergunta que eu vou ter um prazer enorme de chamar. Vou chamar. Se ele disser ou ela disser que não vem, eu também digo aqui, tá bom? Que essa pessoa não quer ser cobrada. Então, não esquece, manda sua sugestão e na próxima segunda-feira a gente volta com muito mais Vim Te Cobrar. Até lá! Vim Te Cobrar. Oferecimento New Quality, representante exclusivo dos móveis escolares Movesco no Ceará.